Amor e Resgate. Janaína Farias pelo espírito Jean Luca. Amor e Equilíbrio Audiobook. 7ª parte. Final. Com esta disposição, o rapaz chamou à porta do irmão. Ninguém veio atender, mas, àquela hora, ao menos Maire estaria em casa. Chamou de novo e de novo. Ouviu passos se aproximando da porta e aguardou. Porém, a porta não foi aberta. Ao contrário, escutou os passos se afastando para o interior da casa. Maire, sou eu, Kennedy. Podes abrir, por favor? Necessito falar contigo, gritou para dentro. Mas ela não retornou. O rapaz insistiu ainda. Ouviu um barulho estranho, de algum móvel caindo. Ficou apreensivo, tornando a chamar. Bateu na porta, já tomado de pavor. Maire, Maire, o que houve? Maire. Mas ninguém atendia. Kennedy afastou-se alguns passos e trombou-se com a porta, intentando arrombá-la. Tentou novamente, mais uma vez, somente na 4ª vez, já trêmulo e sentindo sombrios vaticínios, conseguiu. Correu ao interior. Maire, onde estás? Chegou à cozinha e deparou-se com a cena terrível. A moça estava morta. Desesperado, o rapaz deixou-se chorar sobre o corpo inerte de sua cunhada infeliz, sem saber que providência tomar. Aflito, ergueu-se para buscar a ajuda da mãe, quando percebeu um papel dobrado que estava sobre a mesa. Maire era uma das poucas moças que sabiam ler e escrever na vila. Enquanto lia o que estava escrito, sua fisionomia ficava cada vez mais estarrecida. Nele, Maire justificava sua atitude enlouquecida, contando sobre o infeliz episódio do jantar na casa de Egan. Falava da solidão que amargara aqueles dias, aguardando o marido retornar ao lar. Contava também que estava grávida e que tirava, como prometera, o tesouro de Kevin. Amaldiçoava ainda a rival e o amor de seu marido por ela, preenchendo algumas linhas com sua ira. Por fim, terminava a carta com um acento de sofrimento muito grande, evidenciando seu estado de ânimo confuso, angustiado e adoecido. O rapaz saiu da casa e encaminhou-se ao lar, chamando alguns servos e a mãe. Era noite alta quando conseguiu tomar todas as providências quanto à cunhada. Depois disso, armou-se e foi pegar um cavalo. Avisou a mãe que iria atrás de Kevin e que o traria de volta ao lar para velar a esposa, ainda que à força. Em seus olhos havia dor misturada com uma revolta surda por todos os acontecimentos. Hoje chamarei meu irmão aos brios. Hoje ele se tornará homem, minha mãe. Julien implorava que o filho se acalmasse. Seu coração previa mais tragédias. Que Kennedy não deixasse o lar. Que o procurasse no dia seguinte, por amor a Deus e a ela. Mas pela primeira vez o rapaz não ouviu a mãezinha desesperada. Montou no animal e saiu em disparada até o castelo de O'Hare. Chegando-se ao pátio, fez-se anunciar, pedindo a presença do chefe da guarda do castelo. Era visível seu destempero. Kevin já estava encaminhando-se para o local onde ficara hospedado, para começar a providenciar a fuga na madrugada, quando foi interpelado por um subalterno. Meu senhor, há um cavalheiro procurando-o nos pátios externos. Já acabou meu turno de trabalho, soldado. Procura resolver o problema. Eu tentei, senhor. Porém ele se diz teu irmão e exige falar diretamente contigo. Arregalando os olhos, Kevin pensou por alguns instantes. Ele se apresentou? Sim, senhor. Chama-se Kennedy McCann. Passando pelo soldado, Kevin encaminhou-se aos pátios e viu o irmão apeando para ir ao seu encontro. Percebeu que se tratava de alguma coisa grave, pelo tardar da hora e pela expressão do irmão, que jamais o procurara antes no trabalho. A uma distância pequena, perguntou com gravidade, o que houve, Kennedy? O que o traz aqui? Mas surpreendeu-se enormemente, pois Kennedy avançou sobre ele, raivoso. Esquivando-se, logrou escapar de um golpe certeiro e imobilizou o irmão, sendo observado pelos guardas. Aguardando o caçula de Khan aquietar-se, falou ao seu ouvido em tom muito baixo. O que fazes? Estás louco de me atacar aqui, na frente de todos os guardas? Pensei que não te importavas com ninguém além de ti mesmo. Agora preocupas-te com a opinião alheia. Horas, aqui vieste para me ofender. Larga-me, covarde. Com um meneio de cabeça, Kevin dispensou os subalternos,
ficando a sós com o irmão no pátio. Soltou-o, empurrando para longe. A que vieste, irmão? Vieste vingar o soco que te dei? Demasiadamente tarde para isso, não? Perguntou irritado. Não, vim chamar-te aos brios, vim exigir de ti uma atitude de homem. Do que falas? Do falecimento de tua esposa. Kevin sentiu os membros gelarem-se. O choque o atordoou. Que dizes? Digo que tua esposa matou-se, e o fez com um filho teu ao ventre. Entontecido, Kevin deu 2 passos para trás. Mentes. Não sou como tu, meu irmão. Tenho honra. Eu não estaria aqui se não fosse verdade. Quisera eu não necessitar olhar-te nos olhos para falar das desgraças que tua desonra provocou. Envergonho-me de tudo isso e de ti. Uma longa pausa se fez, após o que, Kennedy, em lágrimas, dirigiu-se ao irmão, como que ordenando. Agora, havia-te em seguir-me até em casa, para velares a infeliz, que te pegou em adultério e não suportou. Que falas? Sei do episódio do jantar, na casa de Egan. Por que tu ainda encontras algum pervertido como tu, para acoitar-te os malfeitos? Mas, agora, pouco importa. A tragédia já está feita. Vamos embora. Kevin passou as 2 mãos nos cabelos, tentando pensar. Depois de algum tempo, disse para o irmão, virando-lhe as costas. Vai tu na frente. Vou mais tarde. Avisa minha mãe que estou a caminho. Vendo-o afastar-se, Kennedy enfureceu-se ainda mais. Correu ao seu encontro retirando a espada da bainha, enquanto gritava. Não, tu virás agora comigo, seu infame. Não existe nada mais importante que o fato de sua esposa estar morta, agora. Tu virás comigo, nem que para isso eu te mate e leve comigo apenas teu corpo. É o que mereces. Kevin virou-se rapidamente e esquivou-se do irmão, retirando a espada da bainha. Defendeu alguns golpes dados entre estertores de loucura, gritando para Kennedy. Para já com isso, Kennedy. É uma ordem. Sou teu irmão mais velho. Mas Kennedy avançava como um demente. Em um certo momento, empurrando-o para longe, o primogênito largou no chão a espada, gritando. Chega! Não podes lutar comigo, seu imbecil. Portanto, para agora com esta loucura. Mas Kennedy ergueu-se do chão, novamente com a espada em punho, em correria desenfreada. Kevin firmou o corpo para tentar interceptá-lo, mas o que se deu foi uma trombada espetacular. Rolaram no chão, o mais moço tentando atacar e o mais velho tentando imobilizar o irmão. Em um movimento rápido, Kevin tomou a arma do rapaz e tentou sair do contato com ele, para levantar-se. Empurrou-o e arrastou-se pelo chão, com ele segurando suas pernas. Virou-se para se erguer, pois estava praticamente de bruços, quando Kennedy pulou sobre ele em um movimento totalmente desequilibrado, caindo sobre a espada que estava em sua mão. Kevin deu um grito estridente. Toda a guarda acorreu. Miriel, que fora informada por ouvidos problemas no pátio, correu ao encontro dos 2, que continuavam ao solo. Mas ao chegar perto, também ela gritou estridentemente, vendo o homem amado com o irmão nos braços, com uma espada fincada em seu peito. O sangue afluía com abundância. Como que levado apenas por instintos, Kevin rasgou a capa de sua vestimenta e fez uma espécie de torniquete em volta do irmão, retirando a arma. Kennedy, seu estúpido, seu idiota, olha o que fizeste. Parecendo um louco, de olhos arregalados e trêmulo, colocou o irmão sobre a montaria e montou também, fazendo o cavalo sair em disparada em direção à vila. Precisava chegar a casa. Ouvia os roncos de agonia do irmão. Não ouses morrer, não ouses fazer isso comigo, entendeste? Kennedy, gritava alucinado. Chegou ao lar materno, gritando aos servos. Retirou o irmão da montaria, fazendo que o levassem para dentro. Mandou chamar um facultativo. Todos corriam e gritavam. A mãe correu ao encontro do filho moribundo, segurando seu rosto, enquanto ele era carregado. Oh, meu menino, o que houve? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Em breve, um facultativo chegava ao lar infeliz, buscando socorrer o filho de Khan. Mas era tarde. O golpe fora muito profundo e certeiro.
Poucas horas depois, Kennedy perecia, deixando quase dementes a esposa, a mãe e o desgraçado irmão. Capítulo 4. O trágico desenrolar. Durante 3 dias Kevin se deixou ficar onde o irmão caçula foi enterrado. De nada adiantavam os rogos maternos e o apelo dos amigos. O rapaz não arredava o pé do Campo Santo, à beira de onde descansava o corpo de Kennedy. Ele se assentara sobre a terra ainda fofa do enterro. Tinha o olhar distante, vago. Não falava, não gemia, não chorava. Apenas se deixava ficar ali. A mãe mandava servos levarem refeição. Ela mesma acorreu com alguma providência. Mas o rapaz ficara petrificado. Certamente havia dementado, pensava ela com desesperação. A pobre senhora, vergastada por tantos dissabores e na iminência de perder mais um filho, apelou à cooperação carinhosa de Thompson, que somente conseguiu arredar o rapaz da cova do irmão à custa de muita insistência, levando-o para casa. Mas ele seguia prostrado, isolado no aposento íntimo. Passou-se uma semana sem que Kevin voltasse ao Castelo O'Hare. Miriel aguardava a volta do marido naquele mesmo dia, ao final da tarde, entre o desespero e o medo. Não poderia esconder a gravidez por muito mais tempo. Já o fazia à custa de faixas e vestidos de corte mais apertado. Ademais, já deveria ter fugido com Kevin, não fosse a tragédia que acontecera. Ela soube por notícias dos servos todos os detalhes do ocorrido e intentava ir até o homem amado a qualquer preço, porém estava sob a constante vigília do pai, que parecia desconfiar de alguma coisa. Em uma tarde, percebendo o pai demasiadamente entregue aos negócios, conseguiu furtar-se de seu olhar e rumar à vila, montada em seu cavalo negro. Ia à revelia de qualquer cuidado, pois achava-se já tomada de desespero de causa. Com alguns informes, não tardou em encontrar a quinta onde pesado luto mantinha as janelas fechadas. Ainda não havia escurecido quando ela apeou em frente à construção. Ao verem a bela dama tão dignamente trajada, os servos acorreram, confusos. Ajudaram-na a apear, perguntando a quem deveriam anunciar. Mas a moça apenas ordenou que chamassem o Sr. Kevin McCann, sem informar sua identidade. Ouvindo o barulho, Julien foi até o exterior, cogitando a impropriedade de uma visita naquelas circunstâncias, e deparou-se com a filha de O'Hare de pé, próximo à sua porta. Não tardou a compreender de quem se tratava, julgando-se pelas vestes e o porte da visitante, por isso mesmo recebeu-a à porta mesmo, de maneira fria. Em que posso ajudar, milady? Procuro por Kevin McCann, minha cara senhora. Peço a gentileza de chamá-lo. Sinto muito, mas meu filho Kevin está seriamente doente e não pode atender a ninguém. Mas caso queira deixar algum recado, faço que chegue aos seus ouvidos. Doente, repetiu Miriel arregalando os olhos. Sim, respondeu Julien, friamente. Então, peço-te me levar até ele, para que eu possa visitá-lo. Onde se encontram os teus acompanhantes, milady, já que procuras visitar um homem? Compreendendo a má vontade da mãe de Kevin, Miriel assumiu uma postura altiva, falando em tom ousado. Não me faço acompanhar de ninguém. Mas ainda assim gostaria de vê-lo. As faces de Julien enrubesceram-se. Funda mágoa a tomou. Afinal, estava à sua frente aquela que ela compreendia ser a razão de todas as desgraças que lhe aviltaram a felicidade. Estava ali a mulher que enfeitiçou seu filho, arruinando-o, para sempre. Milady, não será possível, começou a dizer em tom severo. Estás intentando visitar um homem que acabou de ficar viúvo e que perdeu também o irmão. Miriel empalideceu. Viúvo? Perguntou. Sem conter-se, Julien aditou com as mãos frias e trêmulas. Sim, viúvo. Devia saber, já que és a razão de tudo isso. Não és tu a infeliz que enfeitiçou meu filho. Não és tu a mulher sem denodo e sem escrúpulos que o desviou da honra e da honestidade, reduzindo-o a um abjeto. Não és a meretriz que o fez lançar o nome de minha família à lama. Pois bem, sei bem quem és. Julien avançou para Miriel, agarrando-se em seus vestidos e sacudindo-a, vigorosamente. Por tua causa, a minha pobre e doce Maire tirou a própria vida. Esquivando-se a muito custo, Miriel afastou-se tomada de lágrimas.
Seus olhos desmesuradamente abertos denunciavam a suprema agonia que a tomava. Não me toques, senhora. Também eu trago no ventre um neto teu. Olhando-a com supremo desprezo, Julien gritou. Não é meu neto. Não o reconheço e jamais o reconhecerei. É filho do pecado e da traição. É fruto da desgraça que me destruiu o lar. Amaldiçoou-te, sua infeliz, e também a tua prole. Hás de pagar com sangue e lágrimas o desgosto com que me presenteaste. A moça sentiu as pernas bambas. As lágrimas corriam ininterruptas e o raciocínio vacilava. Uma ideia macabra apossou-se de sua mente, queria morrer. Nada mais restava. Sua perfídia seria descoberta e agora ela estava inteiramente sozinha. Virou-se para correr para o corcel, mas estava cambaleante. As palavras de Julien possuíam uma força terrível em seu estado psíquico. Com os gritos das duas, Kevin ergueu-se de sua prostração, pois reconhecia a voz de Myriel. Desceu as escadas e encaminhou-se à sala, ouvindo as últimas palavras da mãe. Por isso mesmo, estacou, perplexo, ouvindo-a referir-se a ele como fratricida. Sua visão turvou-se e ele escorou em um móvel, tentando acalmar-se. Durante alguns segundos ainda sentiu aquelas palavras soando em seu cérebro. Mas refez-se, pois urgia ver o que acontecia. Quando chegou à porta, a mãe estava transfigurada. Suas feições, tão belas e doces, estavam transmutadas em características animalescas, que o apavoraram. Por um minuto, não a reconhecia. Olhando para fora, ainda pôde ver Myriel montando no corcel. Gritou que ela parasse, intentando correr em seu encalço. Foi seguro pelo braço por Julien. Aonde vais, infeliz? Não irás atrás desse demônio. Já bastam de desatinos. Já basta de me ferires com teus gestos amorais, Kevin McCann. Virando-se para a mãe, Kevin retirou seu braço, com cuidado, falando baixo, olhando em seus olhos. Nada exijas de mim, minha mãe. Acabo de ouvir-te chamar-me fratricida. Não será este o cúmulo do opróbrio? Myriel é um demônio, em tuas palavras. O que serei eu, então? A pobre viúva de Can caiu em si. Levou as duas mãos no peito, aflita. Observou o filho banhado em lágrimas. Oh, meu filho, eu estava nervosa. Desconsidera. Mas Kevin parecia não ouvir o que ela falara. Tinha os olhos fixados em lugar nenhum. De seu peito emergiu alguma coisa parecida com um gemido. Não suporto mais esta situação. Oh, minha mãe, nem Myriel nem eu intentamos provocar todos estes desgostos. Não somos criminosos. Somos dois infelizes que se amam. Tornei-me um réprobo, porque eu não pude renunciar a este sentimento. Quisera eu estar morto no lugar de Kennedy e até de Mary, a quem eu nunca desejei mal algum. Oh, como eu os invejo, mamãe, pois não carregaram para o túmulo a vergonha suprema que eu carregarei. Sou fratricida, sou homicida, sou um falso amigo e um ingrato. Mas juro perante Deus que eu somente queria ser feliz. Oh, me bastava algum recanto simples onde eu pudesse viver com Myriel e meus filhos, que tu acabas de amaldiçoar, por minha causa. Kevin. Mas eu não me posso mais conformar com o suplício de viver acusado por mim mesmo. Hoje, eu buscarei algum refrigério para minha alma. Simplesmente virou-se e voltou ao aposento, para vestir sua armadura e armar-se. Retornou depois ao pátio, pediu a um servo um cavalo veloz e partiu. Myriel chegou ao castelo praticamente junto com Oriche, que acabava de descer do veículo que o trazia, e colhia o abraço carinhoso de Bragnai. Mas ela não o cumprimentou. Desceu do árabe como uma demente e correu em direção à entrada principal da construção. Vendo-a naquele estado, o marido a interceptou, pedindo a Alvi que levasse Bragnai para dentro. O que houve? Myriel, o que é isso? Que estado é esse em que te encontro? Mas ela tentou repeli-lo, em total descontrole. Falava coisas que não se podia compreender, debatendo-se. Oriche a abraçou, temeroso. Myriel havia dementado, como sua primeira mulher. Que maldição seria aquela que o perseguia? Acolhida em braços carinhosos, a desditosa menina chorou como nunca havia chorado antes. Carente de qualquer apoio ou carinho, agarrou-se às vestes do marido, balançada por soluços incontidos.
Ele a segurava com cuidado, tomado de grande compaixão por seu estado. Por um tempo, permitiu que ela desabafasse, sem nada perguntar. À medida que o choro diminuía, ele encaminhou-se com ela para a pérgola no jardim. O pôr do sol fazia seu espetáculo, sem as péias das constantes nuvens. No horizonte, as luzes alaranjadas tomavam todo o perfil das colinas, colorindo a natureza ao entorno com magníficas nuances douradas. Acariciando a cabeleira avermelhada da esposa, Orixe enxugou suas lágrimas e osculou sua face. Diz-me, querida, o que houve? Qual o motivo de tamanho desespero? Mas antes que qualquer coisa fosse respondida, passos chamaram a atenção dos dois. Era Kevin. Ele acabara de chegar e encaminhou-se na direção de ambos. Vendo o chefe de sua guarda, Orixe surpreendeu-se com seu abatimento. O rapaz estava pálido, mal alinhado, de olhar esgazeado e triste. Miriel sentiu o coração descompassando-se. Todo seu corpo tremia. Vendo o Lorde abraçado à esposa, o rapaz irlandês sentiu o ciúme queimando suas veias. Ao mesmo tempo, sentia-se preso de insólito remorso e grande amargura. Pousou os olhos em Miriel e sentiu-se fraquejar. Ela tinha o olhar assustadiço e suplice. Sentiu ímpetos de ir até ela e abraçá-la, mas estava resoluto. Não suportava mais o peso de tantas iniquidades. Olhando para Kevin interrogativamente, Orixe perguntou: o que é isso, meu caro Kevin McCann? O que está acontecendo aqui, afinal? O rapaz meneou a cabeça, respeitosamente. Retirou da bainha a espada e retirou da veste o escudo que o identificava como chefe da guarda. Entregou os dois artefatos a Orixe, que o olhava boquiaberto. Ajoelhou-se em sua frente, como convinha em um ato de humilhação, e ergueu a fronte para encará-lo. Milord, deponho em tuas mãos a minha espada e o meu cargo. Deponho também minha vida, para que procedas conforme a honra vos aditar. Miriel avançou, para erguê-lo, em um gesto totalmente impensado. Orixe assegurou, colocando-se em sua frente. Mas o que significa isso? Por que te dispões do cargo e te humilhas? Meu senhor, não sou digno de tua confiança. Venho confessar-te um crime. Miriel soltou um grito e tentou avançar. Orixe assegurou fortemente, encarando-a, confuso. Seu íntimo o avisava de que seria vítima de desgostos enormes. Chamou um guarda e pediu que segurasse Miriel. Trêmulo e atordoado, voltou-se novamente para Kevin, que não se mexeu um só centímetro. Prossegue. Senhor, estive ausente do meu posto pelo prazo de uma semana, de maneira a enterrar meu irmão e minha esposa, disse em um tom austero. Continuou após uma pequena pausa. Ambos morreram por minha causa, milord. Meu irmão morreu aqui em teus pátios, pois nos desentendemos. Ele tentou me golpear e, na minha tentativa malograda de me defender e desarmá-lo, ele acabou caindo sobre esta mesma espada que te coloco nas mãos. Orixe encarou-o, estupefato. Uma grande piedade do rapaz invadiu-lhe o coração, diminuindo a tensão em que se encontrava. Oh, meu caro Kevin! Que infortúnio! Não posso nem imaginar a dor que te oprime agora. Mas não tomes decisões de cabeça quente. Pelo que tu mesmo me dizes, foi um acidente infeliz. Não te desonra como cavaleiro. Não, meu senhor, escuta tudo o que tenho para dizer-te. Este é apenas o introito de um drama soez, do qual também és um desventurado personagem. Disse o rapaz, baixando a cabeça, deixando as lágrimas caírem. Miriel estava firmemente segura pelo guarda. Gritou algumas vezes que Kevin se calasse, que ele tivesse piedade dela e findasse aquela sórdida entrevista. Orixe, ouvindo a mulher, voltou a atenção em que estava mergulhado antes. Seus pensamentos estavam em turbilhão. Procurava repelir os cismares, até ouvir tudo o que seu interlocutor tinha para dizer. Continua, então. Meu irmão estava aqui para buscar-me, pois encontrou minha esposa morta em minha casa. Ela me viu com esta outra mulher alguns dias antes de cometer o ato ensandecido. E eu não tornei mais ao lar. Desprezei seus sentimentos e deixei-me permanecer ao lado de minha amante. Nem sequer procurei saber notícias daquela que retirei do lar paterno para transformar em uma infeliz. Kevin confessava-se sem péias.
Tinha o olhar baixo e suas lágrimas pingavam ao solo. Sentia imenso alívio de estar desnudando sua alma ao Lorde. Oriche ouvia em silêncio. Também Miriel silenciou. Apenas deixava-se chorar, conformada com o destino que a aguardava. Kennedy ficou alterado com minha atitude, pois eu não quis voltar ao lar imediatamente. Eu tinha planejado uma fuga com a mulher que amo. Iríamos embora da Irlanda, para tentarmos viver esse amor amaldiçoado pelo destino, com nossa pequena família. Iríamos sem cogitar da dor que estávamos deixando para trás de nós. Ele quis obrigar-me a segui-lo. Estava descontrolado. Ele, que normalmente era gentil e bondoso, parecia um demente. Tentei fazê-lo parar, mas ele continuou investindo contra mim. Na confusão, caiu em cima da espada e feriu-se mortalmente. O rapaz foi balançado por soluços e gemidos. Não conseguia conter a comoção que o oprimia. Pausou a narrativa por alguns minutos, até conseguir retomar a fala. Oriche ainda permanecia em silêncio. Acaso já adivinhaste, Senhor, de quem se trata minha amante? Oriche perdeu completamente a cor. Kevin o encarava com profunda dor estampada no olhar. Não, só pode gemer, levando a mão ao rosto. Eu a amo desde antes do teu consórcio, meu senhor. É minha filha a pequena Bragnai. Antes de te consorciares com ela, intentamos fugir da Irlanda, mas tudo falhou, pois ela me viu traindo seu amor nos braços de outra mulher e ressentiu-se, abandonando-me para casar com o senhor. Julgamos, ambos, que este amor tinha a história finda, mas por alguma ironia soez do destino, o senhor me procurou para negociar cavalos e simpatizou comigo. Naquele jantar em que me convidaste, foi a primeira vez que cruzamos novamente o olhar desde que retornaram da longa viagem. Logo depois, o senhor convidou-me a dar aulas de equitação para ela e eu descobri que tinha uma filhinha. Então não pude mais resistir. Era minha mulher e minha filha. Os dois maiores amores de minha vida, pois nunca a esqueci. É minha mulher e minha filha, seu infeliz. Minha mulher e minha filha. Gritou Oriche, angustiado. Caminhou até Miriel e a encarou, tomado de ira. Como pudeste? Eu sempre fui bom e gentil contigo. Poderia ter te repudiado desde o primeiro dia de nosso casamento. Mas aceitei-te e jamais lancei-te ao rosto qualquer acusação. Fui um pai bom e carinhoso com Bragnai. E é assim que me retribuis. Com a mentira, a humilhação e a traição. Desgraçada, pérfida mulher, não mereces viver. Kevin ergueu-se, gritando o nome do Lorde. Senhor, eu imploro que não lance em Miriel a ira que deves ter somente de mim. Ela é mulher, e traz no ventre mais um filho meu. Se levantardes para ela a mão vingativa, serás duplamente homicida. Considera o pequeno inocente que ela abriga no corpo. Oriche pensou que ia desmaiar. Encarou o guarda que segurava sua esposa, medindo-lhe as feições. Por um instante cogitou que um subalterno ouvia toda a humilhação a que era submetido, naquela hora. Mas o rapaz mantinha a fisionomia impassível, procurando demonstrar total comprometimento com seu trabalho. Encarou novamente Miriel e sentiu uma dor forte no peito. Tudo aquilo era demasiadamente doloroso para ele, que intentava ser um bom marido. Não bastava ao destino todos os desgostos que experimentara na mocidade. Toda a sua vida não passaria de um cálice cheio de fel. Pensou em Bragnai e sentiu imenso remorso por pensar em tirar a vida de Miriel. Encarou Kevin com a fisionomia totalmente desfigurada de ódio. Que tipo de homem tu és, Kevin McCann? Adentraste meu lar, onde foste recebido com respeito e simpatia, e o sujaste com tua felônia. Ajoelhando-se novamente, em atitude submissa, o rapaz falou em tom baixo. O senhor tem razão, mereço, por isso mesmo, a desforra que melhor te convier. Oriche fez um gesto para o guarda, para que ele se afastasse com Miriel. A moça debateu-se, implorando que ele nada fizesse a Kevin. Gritava, tomada de total desespero. Mas Owen parecia não haver mais. Aguardou alguns momentos, hesitando. Depois, jogando para Kevin a espada que lhe entregara e empunhando, ele próprio, a que trazia na cintura, em atitude ameaçadora, caminhou até ele. Arma-te e ergue-te, soldado. E lute por tua vida. Mas o rapaz não se moveu.
Cabe-me morrer, milord. E o farei com a gota de honra que me resta. Orishi hesitou mais. Gritou, colérico. Defende-te, infame. Destruíste meu lar, desgraçado. Sim, destruí também o meu. O lorde pensava. Sua cabeça estava tumultuada, mas não desejava matar, malgrado seu orgulho de homem estivesse ferido irremediavelmente. Queria odiar Kevin com todas as suas forças e golpeá-lo mortalmente, para lavar sua honra. No entanto, via-o como um infeliz, um condenado pelo próprio destino. Não estaria ele suficientemente castigado? Aquele ato, prostrando-se para aguardar um golpe mortal, não demonstrava seu sincero arrependimento. Orishi tinha a espada em posição ameaçadora. Não sabia o que deveria fazer. Não poderia matar. Não era um assassino. Era apenas um homem infeliz, que não logrou qualquer alento em sua vida. Mas não queria tornar-se também um criminoso aos olhos da justiça de Deus. Miriel o via de costas, em posição de ataque, e julgou que ele fosse deferir o certeiro golpe que mataria seu amante. Seu inconsciente remontava à anterior encarnação, quando seu Kevin foi ferido por fim, no bosque. Seus instintos oprimiam-na a tomar alguma atitude em regime de urgência. Por isso, em um movimento inesperado, livrou-se das mãos do guarda que a detinha, empurrando-o. Lembremos que ela havia tido adestramento masculino, por concessão do pai. Agiu instintivamente, porém com rapidez e segurança. Pegou a espada do soldado, retirando-a da bainha, enquanto ele desequilibrava-se para cair. Correu como uma louca, para alcançar Orishi antes de consumar-se o que ela imaginava ser o assassínio de Kevin. Gritou e deferiu em suas costas um golpe fulminante, fazendo-o cair de joelhos, na frente do amante. O Adonis irlandês ergueu-se, rapidamente, tentando apoiar seu interlocutor, gritando para Miriel parar o ataque. O guarda caído ergueu-se e avançou precípite para ajudar seu amo, chamando os outros guardas em socorro deste. Um mensageiro foi enviado para chamar um facultativo e Kevin foi detido. Miriel foi desarmada e encaminhada, completamente desesperada, para seus aposentos íntimos. A essa altura, avisaram O'Hare do que havia acontecido, chamando-o para as providências que se faziam necessárias. Kevin foi encaminhado para uma cela da fortaleza, sem demonstrar qualquer resistência à prisão. Capítulo 5. O desfecho. Orish foi encaminhado a um aposento confortável, onde foi socorrido pelos servos e por um facultativo. Por ser muito admirado e benquisto, foi tratado com profundo desvelo por todos os que o cercavam. Ao final da madrugada, após os exaustivos recursos para salvar-lhe a vida, seu quadro estabilizou-se de alguma maneira, voltando o Lorde à consciência. Mas era certo de que não duraria mais que algumas horas. A hemorragia fora muito intensa e seu corpo não resistiria mais. O'Hare permaneceu com ele durante todo o tempo, preocupado e envergonhado pela filha. Nutria verdadeira estima pelo genro. Quando os primeiros raios solares iluminaram a manhã, Owen chamou ao leito o sogro, de maneira a entreter algum entendimento, em seu último esforço. Em suas faces, o pavor da morte se manifestava de maneira inconfundível. A respiração lhe era custosa e seus movimentos eram lentos, como se seus membros estivessem enrijecendo. Com muita dificuldade, iniciou a conversa. Meu caro sogro, desejo transmitir-lhe meus desejos finais, pois sei que se findam meus minutos de vida. Ora, meu genro, que conversas são estas? Respondeu O'Hare com os olhos úmidos. Quanto pessimismo para um homem jovem e forte. Não, meu sogro, não me iludas, disse cortando a fala do Lorde. Mas preciso que me escutes os últimos desejos. Pois diz, meu caro Orishi. Diz. Miriel. Oh, sim, não te preocupes, ela será devidamente castigada, meu genro. Não terás proteção em meu nome. Mas peço-te o contrário, peço-te protegê-la. Mas ela o feriu, Orishi. Adulterou. Eu sei, mas leva no ventre uma criança. Necessita de proteção. Oh, mas essa? E como garantes ser um filho teu, meu caro Orishi? Eu o garanto. Necessito proteção para meu herdeiro e teu neto. Não. Não posso. Essa infame ultrajou esta casa e o nome de nossas famílias, a minha e a tua.
Peço-te perdoá-la, pois já o fiz por minha conta. Peço ainda clemência pelo rapaz. É apenas mais um infeliz, como infelizes fomos todos nós. Ah, não, Orishi-Uen. Estás delirando. Será o ferimento que te dementa. Não. Assim te peço, meu sogro. Erguendo-se da cadeira em que se sentara para ouvir o genro, Ohari tinha os olhos arregalados. Meu sogro, concedes-me este desejo? Vou chamar o facultativo, Ouen. Deves estar com febre e deliras. Meu sogro. Ohari foi afastando-se, em direção à porta do quarto, onde os serviçais aguardavam terminar a palestra particular entre sogro e genro. Em uma voz sumida, Orishi, angustiado ante a negativa do sogro, ainda pediu: Traz-me Miriel, para que eu me despeça e ofereça meu perdão. Traga. Ohari virou-se para respondê-lo, quando o viu revirando os olhos, em uma espécie de convulsão. Gritaram os servos e o facultativo, que acudiram, prestimosos. Mas não havia recursos. A hemorragia retornou, extinguindo-lhe a vida. Nos estertores da agonia, inconsciente, o pobre lorde dizia frases inacabadas ou sem sentido, mas algumas ressoaram com a força de 1000 tempestades aos ouvidos de Ohari, que ouviu estarrecido. Oh, Miriel, eu te perdoo, por tudo, minha querida. Que desgraçada também és tu, pois jamais viveste teu sonho de amor com o pai de Bragnai. Pobre de ti que viveu frustrada e incompleta. E agora trazes outro filho desse amor infeliz. Que será de ti e desse rapaz? E de teus 2 filhos? Mas tens o meu perdão. Tens o meu perdão. Sentada ao leito do aposento onde estava reclusa, Miriel parecia totalmente absorta em si mesma, nutrindo pensamentos doentios em torno de seu futuro, pensamentos permeados pela culpa. Pensava em Bragnai, seu pequeno tesouro. A menina era meiga e gentil, doce e cordata. Acariciava Yuli a todo momento, chamando-a de mãezinha ou de anjo bom. Era seu acalanto, sua alegria. Pobre pequena condenada a não viver ao lado do pai verdadeiro. E, agora, condenada a não ter mais uma mãe. Também Orishi, o pai adotivo que tanto estremecia por ela, estava prostrado no leito, entre a vida e a morte. Mas Bragnai ainda tinha o avô, que a amava ternamente. A netinha era sua alegria de todos os dias. Ele a protegeria com sua fortuna e seu poder. A ela, Miriel, a vida não guardava qualquer possibilidade de alegria. Também o filho que trazia ao ventre estava condenado, pois era fruto de um adultério. Certamente seria abandonado ao léu, por ordem de seu pai. A ideia fixa impunha-se, tresloucadamente à sua mentalidade enfraquecida. Todas as situações pareciam estar equivocadamente definidas e sem a menor possibilidade de qualquer esperança. Assim pensava a pobre moça, por estar assediada por uma mentalidade vigorosa e adoecida. Era Finn McDobret, que argumentava com ela a ideia nefasta, incutindo em seus pensamentos as tormentas de uma autoculpabilidade, distanciando-a da razão e da saúde mental, da confiança em Deus. Apresentava, como que discursando, a lógica do cometimento. Miriel absorvia Yuli as ideias rápidas como se fossem seus pensamentos próprios e convencia-se, cada vez mais, de que assim deveria proceder. Sua consciência a vergastava, por causa de Mairi. Também por causa de Orishi, que sempre fora seu protetor incondicional. E se ele perecesse, ela seria uma assassina. Não que ela não recebesse amparo para ajuizar melhores decisões. Ao seu lado, sem que ela ou Finn percebessem, uma nobre entidade velava, carinhosamente. Trajado em uma alva e resplandecente túnica grega, procurava admoestá-la sobre o que intentava fazer. Soprava-lhe aos ouvidos sugestões viáveis e conforto moral. Lembrava-a de Bragnai, tão pequena, que lhe solicitava proteção e fortaleza moral. Falava-lhe de Deus e de Jesus, sugerindo que ela se permitisse orar para acalmar a tempestade mental em que se afundava. Mas Miriel deixava-se dominar pela ideia de que não era digna de comunicar-se com o Criador dos mundos. Sentia-se uma deserdada do amor grandioso de Deus, julgando impossível que o Pai de todas as criaturas lhe desse a ousadia de alguma aproximação de seu carinho paternal. Em qualquer plano da vida, a todo espírito será possível alçar o pensamento ao longe, sintonizando-se com os outros filhos de Deus, de conformidade com seu cabedal íntimo.
Todos temos à disposição de nossa capacidade de percepção, ideias e intenções, impulsos e aspirações, em todos os graus, de todos os matizes, em todas as direções. Encontramos, conforme nossa bagagem psicológica, os elos que nos serão inerentes, muito embora nos seja sempre possível manipular, modificar, estreitar ou liberar tais elos pela vontade persistente. Sendo assim, somos obrigados a admitir que as prisões que nos torturam a caminhada são construídas por nós mesmos e, por isso, somente podem ser destruídas também por nós mesmos. A ferramenta de libertação é a reforma íntima, pelos padrões evangélicos ensinados por Jesus, onde figuram o perdão e o desinteresse, a coragem e a fé raciocinada, a fidelidade e a persistência no bem. Mas, distante destes conceitos libertadores, sintonizada com outras mentes tão enfermas quanto a dela mesma e encarcerada por si mesma em uma frequência de pensamento menos criteriosa, Miriel conjeturava febrilmente a ideia funesta. E assim estava, até que escutou o ferrolho da porta sendo movimentado. Mas não se ergueu, apenas levantou a fronte, para encarar quem vinha ao seu aposento. Era seu pai, estava com a face evidenciando seu profundo desgosto e seu desprezo pela filha. Entrou e a encarou, parecendo estar fulminado por ódios seculares. Ergue-te, desgraçada, como se deve fazer na presença de um lorde. Sem qualquer palavra, mas com sua altivez inquebrantável, a filha de Ohari se levantou e o encarou. Vim trazer-te a notícia de que teu marido acaba de falecer. És, a partir deste instante, uma assassina, uma criminosa. Aditou sem piedade. Miriel continuou em silêncio, mas 2 lágrimas escaparam-lhe dos olhos cansados. Por um instante, todos os seus momentos com Orixe passaram-lhe pela mente. Sempre solícito e gentil, ele a protegeu e amou desde que a conheceu. No entanto, ela o traiu covardemente. Como último golpe, o feriu, em um ato quase desesperado. Era a assassina de um benfeitor. Vendo-a chorar, enchendo-se de cólera e esquecendo-se dos pedidos do genro, no leito de morte, deferiu na filha um tapa forte, que a fez tombar ao chão. Choras, desgraçada? Não tens o direito de chorar, pois foste a imoral que o traiu e assassinou, desde o primeiro momento. Tu estás a traí-lo desde antes do casamento, desrespeitando nossa família e as tradições de honra. Miriel ergueu a fronte com olhar interrogativo. Teu marido acaba de confessar-me, no leito de morte, que Bragnai não é filha deste consórcio, mas fruto de tua traição. Boquiaberta, a moça ergueu-se, apoiando-se no leito. Voltou-se para o pai, com o olhar desesperado. O que ele te disse a esse respeito, meu pai? O que poderia dizer, sua infame? Que és uma execrável, sem consideração. Ele morreu amaldiçoando-te e amaldiçoando o filho que só agora sei que carregas no ventre. Pediu-me para trucidar a ti e ao teu amante. Miriel não ouviu mais nada. Sua cabeça ficou em turbilhão. Parecia não poder mais ver o pai ou mesmo o aposento onde estava, como se fora transportada a alguma região desconhecida. Todas as suas faculdades estavam em colapso. De um momento para o outro, pode ver a figura dantesca e infeliz de Fim, de pé no aposento, olhando-a nos olhos. Infiel, desleal, fê de fraga, e agora, também, assassina. Tua única remissão é a morte. Tua única fuga é a morte. Miriel não sentiu medo. Ela não sentiu nada. A frase macabra ressoou-lhe nas potencialidades, como uma ordem invencível, fazendo-a estremecer. Voltou a si e olhou para o pai que vociferava sem parar. Não o ouvia, somente via-lhe as expressões terríveis. Olhou em sua cintura o cinturão onde permanecia embainhada a espada. Na parte da frente, descansava um punhal ricamente ornamentado. Este pareceu reluzir estranhamente, como se alguma claridade insondável o envolvesse. Ergueu os olhos, fitando atrevidamente o pai, dizendo em voz firme: "E qual a tua sentença, meu pai? O que julgas que eu mereça, afinal?" Irritado, suarento e sem cogitar de qualquer raciocínio, o velho lorde respondeu, intentando ferri-la, novamente. "Mereces a morte, mulher sem honra. Mereces a morte, sua perjura." Avançou novamente para deferir novo golpe, mas Miriel esquivou-se, desequilibrando-o.
Enquanto ele caía, ela avançou em sua cintura e pegou o punhal que descansava na bainha, correndo em seguida para a porta. Seja feita a tua vontade, meu pai. Eu te obedeço. Ohari gritou pelos guardas, por Alvi, por todos. Ergueu-se rapidamente, seguindo a moça até as escadas que guiavam ao salão. Ela estacou no limiar do primeiro degrau, quando um guarda que estava no andar aproximava-se, vindo do corredor. Virou-se para o pai, com o olhar tisnado de loucura. Tentara um golpe, ante os gritos de Ohari, mas este não fora mortal, pois no momento supremo ela hesitou, errando o alvo que seria o coração. Porém, deixando-se cair de costas, rolou escada abaixo, agravando o ferimento e causando outros, irremediáveis. Ohari deixou-se cair de joelhos. Kevin Jazia em uma cela da fortaleza de Ohari. Não era maltratado, pois possuía subalternos que o apreciavam, pois era gentil e educado no trato. Embora muitos se impressionassem negativamente com ele, por desconfiar da traição a que submetia o bom Lorde, não possuíam em sua postura motivos para desconsideração. Foi por isso que sua mãe foi avisada de sua prisão, podendo, juntamente com Thompson, tomar alguma providência em seu caso. Ela apelou para as boas relações que o marido tinha e para conseguir que o libertassem, cerca de uma semana depois dos insucessos que narramos. Também Ohari já não se animava a qualquer providência para o caso. O fim de Orishi o afligia e o fim de Miriel minava suas forças, por causa do remorso que o apicaçava. Tardiamente, resolveu atender algum pedido do falecido genro, não embargando a liberação de Kevin, que não deferiu qualquer golpe no extinto Lorde, portanto, não era passível de crime. Já o crime de traição, poderia ser reparado por conta de um duelo, caso fosse de interesse da família de Owen ou de Ohari. Mas ele nada requereu, nada importava, mediante a tragédia que enlutara e desgraçara para sempre a sua vida. Chegou a cogitar encaminhar para algum convento ou outro tipo de instituição a menina Bragnai, mas amava-a profundamente, embora soubesse que ela era filha do adultério de sua mãe. E a pequena adoeceu gravemente, com febres e convulsões, assim que soube não ter mais a mãezinha e o paizinho que tanto amava. Ohari teve que se desdobrar nos cuidados para a recuperação da neta, esquecendo a ideia de abandono. Reduzido a uma sombra do que sempre fora, o Lorde assistiu sem qualquer interferência, à soltura do amante da filha, recomendando sua guarda que, uma vez ele adentrando a própria residência, o informassem das tragédias que se consumaram no castelo. Que ele se desesperasse fora de suas terras, já marcadas pelo sangue e pela dor. Foi assim que o rapaz, emagrecido e com a barba por fazer, foi escoltado por 2 guardas, em companhia de Thompson. Ao apear em sua propriedade, ajudado pelo solícito professor, um dos guardas da escolta apeou também, dirigindo-se a ele nesses termos. Senhor Kevin McCann, por ordem de meu senhor, Lord M. Ohari, informo que faleceu na fortaleza o Lord Orishi Owen. Sem surpreender-se, o rapaz o ouviu, compungido. Perguntou instintivamente, em seguida, antes de o guarda continuar. O que pretende o Lord Ohari providenciar no caso, já que o delito foi cometido por sua filha? Aguardava que o guarda não lhe respondesse. Imaginava que ele o lembraria de que não era mais seu superior e que aqueles assuntos não lhe pertenciam. Mas, ao contrário, o rapaz respirou profundamente, e informou em uma atitude que evidenciava que sentia por Kevin alguma compaixão. Nada, senhor. É meu dever informá-lo, também, que senhora Miriel, esposa do Lord Orishi Owen, no mesmo dia da morte do marido, morreu nas dependências do castelo. Kevin ficou petrificado, por alguns momentos, empalidecendo-se. Depois, sem medir o que fazia, agarrou o guarda pela armadura de soldado, gritando. Não, não pode ser. Como pode ser isso, Elvin, se ela gozava de saúde? Isso não pode ser. Como ela morreu, se estava forte e é jovem? Estás mentindo para mim, Elvin. Não é verdade. O soldado não reagiu como se convinha. Ao contrário, sentia imensa piedade pelo antigo superior. Por isso, respondeu em tom baixo, quase como que obrigado pela exasperação do rapaz. Sinto muito, senhor. Não, não é verdade. Damen estava lá, senhor.
Ele viu tudo, milady. Thompson apressou-se em segurar Kevin, temendo que o guarda reagisse com brutalidade. Mas não foi necessário interferir. Por conta própria, o aluno soltou o guarda e deu 2 passos para trás, caindo de joelhos. Nada mais disse, apenas era possível ouvir-lhe os gemidos que se soltavam de seu peito. O guarda, constrangido, afastou-se, sem mais nada dizer também, montando e voltando ao castelo. Julien correu ao terreiro, buscando amparar o filho. Thompson procurou apoiá-lo, com a ajuda de alguns serviçais, para levá-lo aos aposentos particulares. Capítulo 6. Arrependimento e novas oportunidades. Durante 6 meses Egan, Julien e Thompson vigiaram Kevin de perto. Porém o rapaz passava quase todo o tempo introspectivo e silencioso, entregue aos seus pensamentos, enfurnado em seu quarto. Depois deste primeiro período de recolhimento absoluto, ergueu-se do leito, saiu de casa. Parecia tomado por alguma resolução forte e procurou saber de Bragnai. Mas soube tardiamente que o Lord O'Hare, poucos dias depois de sua soltura, deliberou ir embora da Irlanda, desgostoso com os acontecimentos. Ele levou consigo a filha daquele amor infeliz. Kevin sentiu-se ainda mais desditoso, mas deliberou não procurar pela filha. Não tinha nada para oferecer para ela, além de sua suprema infelicidade e dor. Começou a compreender que, até ali, suas atitudes só fizeram por construir a tristeza, o opróbrio e a solidão na vida daqueles que amou. Já havia dado a Bragnai uma parcela superlativa de dores, por conta de seus desregramentos e descontroles. Por isso mesmo, deixaria tudo como estava. Aos poucos, ao longo de mais 1 ano de vida, retomou suas atividades junto aos cavalos e ao sítio. Julien o secundava, com grande carinho, porém sem jamais tocar nos assuntos que torturava o espírito de ambos. Ela sentia-se um tanto responsável por alguns acontecimentos, desde o dia que lançara pragas para Miriel, nos pátios de sua casa. Observava a situação de seu primogênito com grande dor no coração. Com o passar do tempo, os amigos tentavam demover Kevin de sua constante solidão, arrastando-o aos divertimentos ou às festas. Uma ou outra vez, ventilaram a possibilidade de casamento, já que ele se conservava forte e belo, possuindo a possibilidade de constituir uma família que aplacasse sua solidão. Mas em vão. Aos poucos, o rapaz interessou-se pelas aulas gratuitas que seu mestre administrava aos pequenos da vila, e passou a auxiliá-lo na empresa, mas por ansiar desesperadamente por algum refrigério à alma que por desejo de trabalho desinteressado. Nenhuma mágoa ou revolta guardava de quem quer que seja. Ao contrário, sentia-se o grande arquiteto de tantas desditas e infortúnios. Somente de si mesmo se ressentia. Aprendeu a apreciar os pequenos que acorriam ao bom Thompson, cheios de carências afetivas e materiais. Mas sentia em seu peito o coração irremediavelmente morto, esmagado pelos supremos desgostos que ele mesmo teceu em seu destino. Passou a cultivar certos costumes, que jamais abandonou até desprender-se do corpo. Todos os anos, no dia que marcava as tragédias, visitava o lugar onde o corpo de seu irmão e de sua esposa descansavam. Levava flores silvestres e as depunha sobre a terra em atitude respeitosa, sentando-se depois na relva que os cobria, em silêncio total. Depois, orava como sabia, pelos 2 entes queridos. Gastava longos minutos, ajoelhado entre os 2 túmulos, em pranto, pedindo perdão por seus erros. Somente ao entardecer voltava ao lar, depois de passar o dia inteiro em jejum. Todas as manhãs bem cedo, encaminhava-se para o riacho que testemunhara seus sonhos mortos. Assentava-se às suas margens amigas, olhando para o velho caminho em que via sua bela Miriel vindo ao seu encontro. Assim ficava por bastante tempo, como que esperando vê-la novamente, em seu corcel árabe. Em seguida, caminhava por onde outrora caminhou ao seu lado, recordando-se do som de sua voz, de sua face, de seu perfume. A cada dia de St. Patrick, pegava seu cavalo e encaminhava-se à cabana nos bosques, que conservava sempre limpa e arrumada. Adentrava e deixava-se deitar no leito de palhas, entregue à sua imensa saudade. Permanecia lá até o dia seguinte, relembrando, entre prantos, seus poucos momentos de esperança e felicidade ao lado da mulher amada.
Kevin jamais tocava no assunto com quem quer que fosse. Cilly, que sofrera imensamente a morte da amiga, tentara abstrair o quase cunhado diversas vezes de seu ostracismo quanto ao assunto. Também Egan dele tentara escutar algum desabafo para que lhe desoprimisse o peito. Mas a cada momento que o assunto era ventilado, o rapaz somente baixava a cabeça, de olhos úmidos, sem nada dizer. Às vezes, após pedir licença, retirava-se do ambiente, encaminhando-se para o riacho que tanto amava. Kevin passou a ter gosto por ouvir seu mestre e pai do coração com suas teorias de vida futura e vidas sucessivas. Procurava estudar, quanto possível, alguma coisa dos grandes pensadores gregos de sua preferência, sobre o assunto. Muito embora não conseguisse absorver inteiramente os conceitos, encontrava neles algum alento. Sim, quem sabe encontraria um dia sua Miriel, nos braços da eternidade. Quem sabe não viveriam aquele amor que o mundo impedira com tanta veemência. Assim passaram-se cerca de 10 anos, após os acontecimentos, até que seu amado professor foi recolhido pelos braços da morte, após a vida silenciosa e abnegada que tivera. Traspassou os portais da imortalidade depois de curta enfermidade que o fazia delirar. Seu aluno e filho do coração, superlativamente compungido, acompanhou-o com dedicação e cuidados, até ouvir-lhe as últimas impressões, em uma madrugada de inverno. Thompson, com os olhos desmesuradamente abertos, apontava para um determinado ponto do quarto, e falava com veemência. Veja, meu filho, veja a minha linda noiva. Ei-la aqui para me buscar. Ah, está linda como nos primeiros anos. Veja que ela está com o vestido de onde retirou a flor que me entregou. Trêmulo, o bom instrutor buscou nas dobras da veste a flor que sempre levara consigo, levando aos lábios, afirmando entre lágrimas de emoção, vou colocá-la no lugar. Sim, tudo se completará, novamente. Depois voltou o olhar esgazeado para o pupilo, que o segurava entre lágrimas. Não te preocupes, meu Kevin. Também tu reencontrarás tua amada. Não vês que aqui está a minha? Não é linda como eu havia te dito? Exausto, sendo acolhido por Kevin, o velho mestre silenciou a voz rouca e fraca, acariciando a face do aluno bem-amado, com um sorriso singular ao rosto. E ali findava sua jornada terrena, deixando desolados seus alunos que tanto amara. O rapaz irlandês não levou adiante o projeto com as crianças. Sem Thompson, ele sentia-se perdido e desalentado. Sua mãe, cerca de mais 8 anos depois, também abandonou o corpo envelhecido e cansado, deixando-o inteiramente sem família no mundo. Mas, depois disso, ainda viveu por mais 20 anos, o antigo Adonis irlandês. Jamais casou-se novamente, muito embora algum tempo após o desenlace de seu tutor, voltasse um pouco aos seus hábitos de conquistador. Nos seus últimos dias, acolhido pela família de Egan, que o amava como a um irmão, jazia em um leito limpo, aguardando a morte com receio. Sentia-se o último dos homens e temia o destino que o aguardava após o transpasse. Auxiliado com todo carinho pela mais velha das filhas de Egan, que cuidava também do próprio pai, envelhecido e cansado, Kevin morreu tendo preso à mão o já roto lencinho bordado que recebeu da mulher que jamais esqueceu ou deixou de amar em toda a sua vida. No momento supremo, recordou-se de todos os episódios da própria vida, estarrecido com o fenômeno rápido e intenso. Viu-se novamente pequerrucho, sob os cuidados do saudoso pai e da carinhosa mãe. Lembrou-se da imensa dor da orfandade paterna que o visitou quando ainda não passava de meninote. Reviu suas aulas de música e o carinho extremo de seu tão amado professor, que lhe diminuíra os dissabores da falta da figura paterna, os amigos diletos, os sonhos de mocidade e os desequilíbrios a que se entregara em busca de alguma coisa que pudesse suprir o vazio que carregava no peito. Pôde ouvir novamente os lamentos de várias moças que para ele entregaram o coração, sem obter dele a resposta que sonhavam. Seguiu os próprios passos até que se viu novamente caminhando ao lado de seu cavalo, em busca do recanto preferido de suas terras, até ouvir uma voz peculiar, que o intrigou. Mais adiante, uma pequena moça dançava e cantava, distraída de tudo ao seu redor, em uma cena cômica que se lhe fixou na memória para sempre. Era sua linda Miriel, lá estava ela, com seus cabelos avermelhados e seus lindos e profundos olhos.
Podia ouvi-la novamente. Novamente caminharam pelos campos, entregues ao frenesi de estarem juntos. Reviu o primeiro ósculo de amor que selaria para sempre seu coração para qualquer outra moça. Cada sucesso e insucesso seguiam-se, como em um estranho filme colorido. Todas as emoções foram revividas e arrancavam de seu peito agonizante lamúrios baixos, de quando em quando. Revendo cada atitude, o rapaz concluiu que sempre tivera o ensejo de tomar melhores resoluções, mas preferira, durante toda a vida, seguir os impulsos descontrolados do sentimento imediatista. Rejeitara, em todos os instantes, os melhores alvitres que o socorreram nos momentos decisivos. Desertara dos raciocínios lógicos e das meditações mais sábias, para apenas pensar em si mesmo e na satisfação de suas urgências emocionais. Pouco ou quase nada cogitou do bem-estar alheio e das implicações de suas atitudes. Vivera como um doidivanas, entregue a si mesmo. Agora, sentindo que seu corpo se entregava, novamente, à terra do qual surgira, grande aflição o tomava. Sua consciência o oprimia. Após uma luta inglória para manter a máquina fisiológica sob o governo cerebral, na tentativa suprema de manter a vida, Kevin adentrou a vida verdadeira cansado e temeroso. Para alívio seu, viu que era amparado por seu amado pai adotivo, que pedia calma e resignação para que o desligamento se desse com o mínimo de desgaste possível. Mas não lhe fora possível, devido ao seu estado mental, furtar-se das impressões fortíssimas que o tomavam. Entrou, depois, em grande perturbação, para em seguida, cair em sono reparador. Sua estada, na vida verdadeira, foi bastante confusa e sofrida, nos primeiros momentos. Após algum tratamento especializado, angariou algum equilíbrio e saúde, retornando aos poucos à vitalidade que o animara nos melhores anos. Porque não se deixou prender nas malhas de ódios e ressentimentos, não se prendeu em estágios em regiões desaglutinadoras de vibrações mais complicadas. Em breve, encontrava-se novamente com a mãezinha, que o precedeu no túmulo. Também ela passava por tratamento em região hospitalar, buscando equilibrar seus sentimentos. Após algum tempo, pôde rever o terno irmão que morrera em seus braços, com grande emoção. Ao vislumbrá-lo, jovem e saudável como sempre fora, gentil e amistoso como era seu proceder, Kevin caiu de joelhos em pranto angustiado. Jogou-se aos pés do caçula, humilhando-se e pedindo seu perdão, sendo recebido com um abraço de conciliação. Após algum tempo, descobriu que por ele se interessara, desde que retornara ao plano espiritual, aquele que elegera por adversário pelo amor de Miriel, Oriche. Reencontraram-se, também, em um momento cheio de emotividade. Envergonhado e sofrido, o filho mais velho de Khan recebeu a destra amiga de Owen, que osculou com respeito e gratidão. Aos poucos, adaptou-se aos contingentes da vida espiritual, recordando-se de amigos e amigas que deixou à retaguarda, para seguir sua caminhada terrena. Cerca de 10 anos se passaram em sua adaptação. Kevin habitava em uma colônia nos arredores do Ulster, estudando e preparando-se para melhores passos na vida. Durante este tempo, recebeu alguns de seus amigos que retornavam, após a vida corporal. Kevin mantinha-se em atitude humilde, sem ousar pedir informações ou favores que julgava não merecer. Mas, no seu coração, a saudade imensa de Miriel o sufocava e, sabendo que a moça adentrara bem antes dele a vida espiritual, estranhava que jamais recebera dela qualquer informe. Assim permaneceu até que, um dia, foi chamado ao gabinete da nobre entidade que possuía os pendores de instrutor daquela falange de espíritos. Era seu querido benfeitor Otelo, que o aguardava com um terno sorriso nos lábios. Foi convidado a assentar-se em uma poltrona simples e confortável, bem de frente ao amigo das eras, o que fez com o máximo respeito. Como estamos indo, meu caro Kevin? Aprendendo bastante? Oh, sim, agradeço a imensa solicitude de tantos corações, que me auxiliam sem que eu o mereça. Otelo encarou o jovem, com um semblante amistoso. Respirou profundamente e iniciou o entendimento, com voz paternal. Meu filho, pedi palestra contigo para que possamos conversar a respeito de teus sentimentos.
Desde que chegaste, aprecio bastante teu esforço em manter-te submisso aos conselhos e carinhos daqueles que são mais experientes que tu, e é com grande alegria que percebo que não guardas ressentimentos e mágoas de ninguém. Tal atitude garantiu-te relativa tranquilidade e saúde emocional. Encarando o benfeitor por alguns instantes, Kevin não pôde evitar que seus olhos se nublessem e lágrimas cristalinas escorressem por seu rosto. Envergonhado, o rapaz baixou o olhar. Otelo, erguendo seu rosto com delicadeza, incentivou-o a expor o que o oprimia. Gostaria que tu confiasses em meu carinho paternal, meu filho. Abre o teu coração, para que possamos nos entender. Pegando a mão do venerável amigo, Kevin deixou-se sacudir por soluços. Oh, meu pai, perdoa-me. Gostaria de ser verdadeiramente humilde e cordato, para aprender o que necessito e tornar-me digno do amparo que recebo. Mas a verdade é que sou um réprobo, um perjuro e um assassino. Aqui encontro com as vítimas de meus crimes, oferecendo-me proteção e amparo, mas isso só faz aumentar a vergonha que tenho de mim mesmo. Não mereço qualquer demonstração de abnegação e cuidado. Antes, eu mereceria sofrer e padecer como fiz a cada coração que me amou na terra. O inferno seria doce para mim, meu pai. Seria pouco castigo para um criminoso do meu jaez. No entanto, cá estou nestas paragens que devem ser o paraíso. Aguardando o rapaz se acalmar um pouco, Otelo afagava-lhe os cabelos. Iniciou então, com voz doce e severa ao mesmo tempo. Ouça, meu Kevin, sempre é bom que analisemos nossos passos e identifiquemos os nossos erros, reconhecendo nossas falhas ao longo do caminho. É o primeiro passo para que possamos nos libertar das amarras dos enganos e desenganos no mundo. Mas é apenas o primeiro passo. E o primeiro passo não basta para uma longa caminhada. São necessários os outros tantos passos para concluir nosso trajeto. Nos caminhos da vida, o arrependimento é tal como uma lanterna que acendemos, trazendo à lume cada detalhe da rota que já trilhamos e permitindo-nos visualizar com melhor amplidão o itinerário que nos aguarda ainda aos passos. Mas se o caminheiro permanecer estático, tal instrumento não terá grande serventia. Nada poderá substituir o trabalho das próprias pernas, para alcançar os objetivos a que se destina. Se, ao visualizar o caminho, o peregrino nada mais faz que lamentar os tropeços passados, a lanterna que acendeu não passará de revelação infeliz e inútil. Qual será, meu filho, o tempo justo que devemos empreender na análise dos próprios passos? Ora, apenas o suficiente para aprendermos com nossas experiências e alicerçarmos em nós melhores padrões de discernimento para o caminho que ainda falta. Cada segundo perdido na lamentação sistemática e na autocondenação estática é um segundo que desperdiçamos na conquista da felicidade verdadeira. Julgarmos-nos indignos do amor de Deus, lastimando a sempiterna misericórdia que Ele nos dispensa, apesar de nossas imensas falhas, não nos tornará, jamais, padrões de gratidão e merecimento. Converte-nos, apenas, em estátuas de comodismo e ingratidão disfarçada, mediante as bênçãos que nos cercam todos os passos. Todo arrependimento que não gera a energia de reparação cai no campo do remorso paralisante, recalcando nossas melhores intenções. Funcionará como o remédio certo, mas que administramos em doses erradas. Antes devemos nos esforçar para alcançar a paz dos que cumprem o dever. A alegria visita os passos dos que se reconhecem filhos de um pai amoroso e solícito, que não regateia oportunidades aos filhos em evolução. Estás lastimando o carinho que recebes das antigas vítimas de teus desatinos. Ora, não será esta uma prova de que o amor cobre a multidão dos pecados? E não será mais produtivo para ti e mais carinhoso de tua parte se, ao contrário, te desvelares em demonstrar a estes mesmos amigos que tais cuidados tiveram ressonância em teu íntimo, até pela gratidão que eles inspiram. Por que gastar energias delimitando no coração alheio o amor que deve ou não deve nos endereçar, se todo o universo vibra amor? Antes, seria razoável que nos esforçássemos para nos enquadrar nestes mesmos conceitos e dedicação que hoje nos consolam o coração amargurado. Otelo fez uma pausa e observou o interlocutor, que o olhava, interessado. As lágrimas que agora testemunhava em sua face traduziam uma nova maneira de pensar, a partir do que ouvia de seu pai espiritual. Sorrindo ternamente, Otelo aguardou que ele se pronunciasse.
Comovido até o âmago, Kevin falou pausadamente, para que seus soluços não o interrompessem. Oh, meu pai, tens razão, tenho gastado imenso tempo lamentando e tornando-me ainda mais desmerecedor das bênçãos que me cercam. Tenho tanto para fazer. O nobre instrutor, comovido, abraçou o rapaz, carinhosamente. Conversaram um pouco mais sobre os projetos futuros, até que, muitos minutos depois, após uma grande pausa na conversa, em um tom sereno e gentil, disse: Meu filho, sei que trazes o coração sufocado de saudades que não ousas anunciar. Sei também que, mesmo assim, esperas com paciência o momento de recolher informes de tua companheira desventurada. Sentindo o próprio corpo estremecer, o rapaz o encarou, com os olhos brilhantes. Mas não se animou a dizer coisa alguma. Apenas aguardou que seu interlocutor continuasse, o que ele fez após alguns minutos. Se tens agora a disposição de trabalhar com bom ânimo e alegria, meu Kevin, é chegada a hora de te inteirares de tua Miriel. Sem conter-se, o rapaz pegou as mãos do amigo e osculou, respeitoso e entre lágrimas. Meu benfeitor, não sabes com que alegria escuto tuas palavras. Nem por um só segundo esqueci-me de minha Miriel. Aguardo, ansioso, por qualquer notícia dela. Erguendo o rapaz e o levando até uma ampla janela do recinto, de onde se podia ver grande extensão do campo hospitalar daquela colônia, o benfeitor continuou os informes. Sim, o amor verdadeiro jamais esquece. É de teu conhecimento que ele também tudo sofre e tudo espera. Sim, meu senhor. Pois bem, sabes que nossa terna companheira se desertou da vida, em um ato tresloucado, matando também o filho que trazia no ventre. E tu também estudaste as implicações de tal ato criminoso para um filho de Deus, não? Sim, senhor. Pois bem, quando ultrapassou os umbrais da morte, nossa Miriel estava com a saúde espiritual seriamente comprometida por suas atitudes no plano físico. Estava demente e trazia marcas muito profundas em seu ser. Necessitava tratamento ostensivo de urgência, para alcançar alguma possibilidade de reajuste mais efetivo. A pobre moça gastou alguns lustros sem poder adentrar os tratamentos desta colônia, mas como trazia alguns atenuantes ao caso, provenientes da influência perniciosa de um irmão nosso de cujo caso tu te inteiraras oportunamente, no tempo justo nós conseguimos trazê-la ao nosso carinho, para um tratamento mais eficaz. Por conta da abnegação de amigos que muito nos amam e cujo coração já ultrapassou os limites mesquinhos da capacidade meramente humana, ela foi recolhida aqui por um tempo determinado, de maneira a preparar-se para uma reencarnação compulsória, que visava filtrar as tantas complicações que se estabeleceram em seu perispírito. Há menos de 20 anos, ela retornou à carne, em uma situação expiatória muito dolorosa. Daqui a poucos dias, ela retornará ao nosso meio, com ingresso programado a esta mesma colônia, para continuar o tratamento que aqui iniciou antes de reencarnar. Buscando controlar a suprema comoção que o tomava, Kevin passou as mãos nos cabelos, trêmulo. Observando-o, Otelo continuou: Sei que tais informes o deixam apreensivo, meu filho. Mas é necessário que estejas bastante consciente de tudo quanto deveremos, nos próximos dias, deliberar em favor de cada um. Em breve, programaremos uma nova encarnação para alguns de nossos amigos e também para ti, Miriel. Voltarão à carne, de maneira a refazer os próprios passos. Kevin sorriu, um pouco aliviado. Voltaremos juntos? É bem possível, meu filho. Deus não intenta afastar aqueles que se amam, já que a lei é de amor. Porém, necessitamos, algumas vezes, de experiências que nos permitam reequilibrar nossos sentimentos, de maneira a livrá-los das amarras egoísticas com que os revestimos ao longo das eras. Mas toda separação é temporária. O verdadeiro sentimento não pode ser obstado por delimitações culturais, econômicas, materiais ou até dimensionais. Observando que o rosto de Kevin se iluminava de esperança, Otelo continuou, buscando conscientizá-lo. Agora ouve, filho. Embora promissor, o futuro reserva lutas acerbas para vós, pois mais uma vez falhastes na empresa de espiritualizar o sentimento que vos une pelas eras. Mais uma vez o egoísmo vos afastou das conquistas mais felizes.
Por isso mesmo, compreendas que as novas experiências serão de reparação e reequilíbrio, à custa de vosso esforço e luta. Nossa amiga encontra-se com sérias limitações no raciocínio, que foram bastante amenizadas na experiência expiatória que está por acabar. Sua íntima indisposição para o perdão e o esquecimento do mal dificulta muito seu restabelecimento. Também existe o agravante dos diversos abortos que cometeu, tentando encobrir a traição que infligia ao marido. Mas, como informei, por estar avalizada por corações abnegados e possuidores de conquistas que ainda não temos, receberá, em algumas décadas, um corpo sem limitações, para que possa trabalhar pela própria ascensão. Tu voltarás com ela e com mais alguns de vossos irmãos de caminhada. Voltareis ao solo da França, a pátria-mãe a quem tanto deves. Sereis simples vassalos, cuja vida estará limitada pelos ditames do suzerano em cujas terras vos protegerá das tão comuns disputas desta época. Em outras palavras, sereis quase escravos assalariados, de maneira que este infeliz regime que, há algum tempo rege as relações sociais no planeta, possa ser utilizado para lapidar em vós melhores possibilidades de angariar os recursos da humildade e da resignação. Um vosso companheiro de eras, outrora vítima de vossos mesmos desatinos, muito embora se permitisse a posição de fazer justiça com as próprias mãos, comprometendo o próprio destino, por conta da lei de reparação, retornará ao planeta na posição deste mesmo suzerano que acabo de citar. Atualmente, também experienciando uma reencarnação expiatória, segue reajustando as próprias potencialidades, viciadas pelo ódio que teima em conservar no coração, desde há muitos séculos. Todos serão devidamente esclarecidos quanto à responsabilidade que cabe a cada individualidade e à coletividade em geral. Nenhum de nós poderá alegar agora ou mais tarde que não se achava devidamente consciente do que seria pedido a cada um de nós, em nossos trabalhos evolutivos. Kevin ouvia, profundamente impressionado. O terno benfeitor continuou, após uma pequena pausa. Prepara-te, Kevin, estudando bastante, para que não te faltem recursos intelectuais para te socorrer quando estiveres aferindo nas lutas terrenas. Teus sentimentos ainda jazem viciados pelos instintos deseducados e pelo imediatismo. Haverás de aprender a resignação e a renúncia, elevando teus padrões morais. As injunções sociais que regem a coletividade humana em que vós estagiareis em breve vos apresentarão um cálice de provações rudes, pois o homem no mundo encontra-se distanciado dos conceitos da vera justiça e fraternidade, muito embora o Evangelho de Jesus fecunde a terra árida há quase 1000 anos. Mas Deus permite tais situações para valer-se delas para experimentar e educar seus filhos transviados. Guarda tais conceitos em teu coração, de maneira que sorvá o conteúdo amargo do remédio que ora te é necessário, com coragem e confiança em Deus. Otelo silenciou, voltando o olhar para o exterior, onde o sol se punha no horizonte azul, deixando escapar suas derradeiras faixas luminosas. Nuanças de cores diferenciadas, jamais vistas pelos olhos terrenos, iluminaram os contornos dos prédios grandiosos, em um espetáculo inebriante e complexo. Suave e inexplicável melodia tomou todos os ambientes, convidando a todos para o genuflexório de agradecimento sincero ante as maravilhas naturais que cercavam aquele extenso campo de trabalho. Kevin observou o horizonte, pensativo e resignado. Voltou o olhar para o pai espiritual, observando-lhe as feições gentis e serenas. Não podia se recordar da origem de tamanho carinho que o ligava àquele nobre homem que o auxiliava com os conselhos paternais. Mas o fato é que se sentia gratamente vinculado a ele, muito embora a grande diferença de pendores espirituais que era visível na apresentação de ambos. Notou mais uma vez suas feições graves e belas. Otelo era um típico varão de origem grega, aparentando uma idade já um tanto avançada, embora seu rosto não apresentasse qualquer ruga ou deformidade condizente com o tempo. Porém, seus cabelos encanecidos indicavam sua experiência. Trajava uma alva túnica grega e trazia na fronte os louros indicativos dos cabedais intelectuais e morais que possuía. Quando falava, era possível perceber uma peregrina luz que se irradiava de seu peito, oscilando em tons que iam do azul ao rosa em mutações muito belas. Tudo nele, conquanto seu trato discreto e suas maneiras simples e humildes, insinuavam seu avanço espiritual.
Mas ali, abraçado ao seu ombro, era tão somente um pai bem amado, cuidando de seu bem-estar espiritual. Não havia qualquer distância entre seus corações, que se amavam como pai e filho. Kevin voltou a olhar o horizonte, emocionado com os próprios pensamentos. Fechou os olhos e proferiu uma prece simples e espontânea, buscando o sublime Senhor de todos os mundos, agradecendo-lhe todas as concessões que, naquele momento de sua evolução, ele não poderia avaliar com justiça. Capítulo 7. A conclusão desses relatos. Em breves dias, Miriel foi reconduzida ao setor de tratamento intensivo da colônia espiritual em que estagiavam os vários membros de sua família. Demorou algum tempo até que Kevin recebesse a concessão de poder visitá-la, pois era necessário que ela se restabelecesse das impressões da jornada corporal que acabara de experienciar, resgatando algum equilíbrio para conseguir conversar e deliberar o futuro. Quando foi possível, Kevin encaminhou-se, juntamente com Otelo, ao quarto onde a moça descansava e convalescia. Havia tido uma existência rica em dores e limitações, isolada da família espiritual. Mas, com a ajuda de benfeitores, resgatou a memória de sua romagem anterior, moldando o perispírito para aquela forma. Mas seu aspecto não era de todo saudável. Prosseguia abatida e fraca, precisando permanecer no leito por longos períodos, restabelecendo as próprias forças. Também o raciocínio falhava de quando em vez, precisando de terapia magnética efetiva para manter-se razoavelmente em algum ajuste. Quando viu Kevin, não o reconheceu de pronto. Sua memória estava fragmentada e confusa. Mas, quando este aproximou-se de seu leito vertendo lágrimas de emoção, tomando-lhe as mãos e osculando, em determinado momento ela gritou seu nome, sacudida por violentos soluços de saudade e arrependimento. Foram precisas algumas décadas de tratamento para que fosse possível o livre acesso de Miriel aos campos agradáveis da sua nova morada, ao lado de seu amado companheiro. Nestes passeios, não era incomum se entregar ao pranto, consciente de seus muitos delitos por pura inconsequência. Já no limiar das novas experiências, planejadas conforme deliberaram aqueles mesmos espíritos instrutores a que nos referimos anteriormente, faltando poucos anos para seguirem juntos as terras francesas, Miriel reencontrou o pai que tivera na terra, arrependido e humilhado. Não foi difícil a ela abraçá-lo em doce reconciliação, pois o amava ternamente. O antigo Lord O'Hare passara grande tempo em tratamento, após sua longa vida na terra. Para ele era um tanto difícil aceitar o sentimento que unia sua filha a Kevin, mas esforçava-se para construir em si alguma simpatia pelo rapaz. Nisso era ajudado por Orishi, a quem sempre amara como a um filho. Vendo que, naquele plano da vida, os dois antigos adversários pelo amor de uma mesma mulher, tratavam-se como irmãos que se amavam muito, O'Hare impressionava-se positivamente, lutando por conquistar aquele sentimento em si mesmo. A pequena Maire, que fora a desventurada esposa de Kevin, passava também por tratamento intensivo. Reencarnaria em breve, juntamente com o grupo onde estavam o antigo marido e Miriel. Seria recambiada em uma nova reencarnação com tempo limitado, pois seu corpo físico, em processo de reajuste das energias espirituais, nasceria já adoentado e frágil. Trocaria também de sexo e seria um irmãozinho da nova personalidade de Miriel, para receber destas os cuidados e desvelos que balsamariam a consciência da filha de O'Hare, já que era um dos fatos de sua vida espiritual dos quais mais se arrependia. Miriel desejava, verdadeiramente, recompensar uma das maiores e mais inocentes vítimas de seus desregramentos com Kevin. A mãe de Miriel reencarnaria novamente como sua mãe, porém, para que pudesse aprender a valorizar a experiência, não acompanharia a vida dos filhos, pois sua reencarnação também era programada para ser breve. Muito provavelmente, retornaria ao plano espiritual após o nascimento de Maire em um novo corpo. O'Hare retornaria como pai de Miriel novamente. Dessa vez, sem a riqueza econômica e o poderio de Lorde. Mas trazia o sincero desejo de desvelar-se pela filha. Alguns amigos e parentes de Kevin retornariam como seus irmãos, como era o caso de Egan e Kennedy. Cilly retornaria também, mas reencontraria com o grupo somente durante a juventude de Egan. Tanto ela quanto Egan traziam alguns compromissos com as próprias consciências,
pelo fato de haverem se tornado cúmplices da traição dos dois amigos e por outros fatos que não citamos em nossas narrativas, para não estendermos demais os relatos. Mas, como companheiros de diversas peregrinações, se reencontrariam no mundo novamente. Orishi retornaria como o irmão mais velho de Miriel, intentando auxiliar seu grupo familiar. Finn McDobret, após um tratamento muito específico e vários anos de estudo, retornaria à carne com algumas concessões, como a riqueza e o poderio material, e uma família para enriquecer-lhe os dias. Auxiliados por Otelo e por especialistas da vida maior, todo o grupo preparava-se para retornar à carne, em seus compromissos assumidos consigo mesmos. Somente nas vésperas do internamento para as experiências necessárias, que Kevin e Miriel puderam conhecer verdadeiramente aquele que reencarnaria como filho de seu amor, na última gravidez de Miriel, conforme nossos relatos. Não adentraremos aqui em maiores detalhes, mas tratava-se de um coração amigo, que ansiava por nova experiência e muito sofrera ante a deserção da mãezinha que Deus lhe deu. Mas sentia-se verdadeiramente disposto à reconciliação, oferecendo o perdão àquela que o deveria ter protegido na vida. Ainda sob os influxos dessas emoções, o casal foi convidado a comparecer no gabinete de Otelo, para uma palestra particular. O benfeitor enviou um gentil mensageiro, que informou apenas que se tratava de assunto de alto interesse dos dois. Ansiosos, ambos acorreram na hora marcada ao edifício onde Otelo envergava funções especiais, encaminhando-se juntos para seu gabinete. Foram recebidos com carinho e introduzidos em uma sala contígua, onde se assentaram lado a lado. De frente a eles, o benfeitor tinha o semblante iluminado por uma emoção diferente. Após alguma conversação amigável, iniciou o assunto principal, segurando as mãos de ambos. Meus queridos filhos, agradeço muito a Deus e a Jesus por poder testemunhar este reencontro, antes que cada um de vós prossiga com vossos projetos. Em breve estareis internados para o preparo ao regresso à carne. Mas não ireis para a vossa viagem sem esta dádiva de alegria, concedida pelo Pai de todos nós. Encarando o interlocutor com expectativa, ambos sentiam que insólita emotividade tomava conta de suas forças. Olharam um para o outro de maneira significativa, encarando de novo o interlocutor, que continuou. Diz-me, meus amados, o que vos faltaria para que as esperanças sejam completas? Kevin ergueu-se, como que por impulso. As lágrimas aljofravam livremente em sua face. Já Miriel manteve-se de olhos baixos, trêmula e emocionada. Foi o moço irlandês que falou. Ó, céus, meu senhor, dar-nos as notícias de Bragnai. Erguendo-se também, Otelo apontou a porta que ficava atrás do casal, e disse com a voz emocionada. Creio que ela mesma pode vos noticiar. Kevin virou-se em um átimo. Em sua frente estava a pequena Bragnai, em seus 8 anos, como ele a viu pela última vez. O rapaz caiu de joelhos, sustentando a face com as 2 mãos, em pranto convulsivo. A menininha aproximou-se, retirando suas mãos e beijando-lhe o rosto com ternura. Papai! Kevin jogou-se-lhe aos pés. Beijou-os, humildemente, rogando-lhe perdão. A menina avançou para ele e o ergueu, apontando Miriel, que se conservava totalmente quieta, com os olhos cobertos com as próprias mãos. Ambos se aproximaram dela e Bragnai, tocando-lhe os cabelos avermelhados, disse em tom suave. Não vais cumprimentar-me, mãezinha? Acaso não sentiste minha falta como senti a tua? E abraçou-se a mãezinha, acolhendo-a no próprio regaço, como se fosse ela a mãe e Miriel a filha. Após os primeiros entendimentos, Bragnai retomou a forma adulta que lhe era peculiar, pois apenas mostrou-se como criança para ser reconhecida por aqueles que haviam sido seus pais sobre a terra. Estava ali para despedir-se deles e cumprimentá-los antes das novas experiências. Ela estaria na equipe de espíritos protetores daquele agrupamento em experiências redentoras. Poucos dias depois, todos eles adentravam a instituição própria para os trabalhos de preparação para a reencarnação. Voltando à consciência após o fenômeno que se assemelhava a um desdobramento, abri meus olhos devagar, sorvendo ar. Levei a destra ao rosto, de maneira a limpar meus olhos das lágrimas abundantes que verti durante a recordação do passado.
Apesar da extensão do que relato, todo o fenômeno não ocupou mais que 2 horas terrenas. Ao redor de mim, ainda estavam as construções fluídicas que erigi com minha vontade direcionada. Ou seja, eu ainda estava na cabana, nos bosques irlandeses. Ergue-me do leito e olhei em derredor, observando os detalhes, para sempre gravados em minha memória. Quando aninhei a intenção de sair, pude perceber que uma vibração amiga me aguardava do lado de fora. Encaminhei-me, então, com um sorriso no rosto, para rever o irmão espiritual que, educadamente, postava-se do lado de fora da cabana, esperando por mim. Lá estava ele, o mesmo Orixe destes relatos, ou Clemã, de uma encarnação posterior. Não importava o nome, era o abnegado companheiro de existências a quem eu muito devia e ainda devo nos dias atuais. Abracei-o, comovido com o encontro. Agradeço teu eterno carinho. Não sabes o quanto tua presença aqui, agora, significa para mim, meu irmão. Eu disse com a voz embargada. Gianluca, tuas recordações falam de um tempo em minha existência que muito me serviu de aprendizado. Aqui, na companhia tua e de nossos outros irmãos, pude restabelecer alguma paz consciencial que eu necessitava há muitos séculos. Quitei comigo mesmo alguns débitos escabrosos de desatinos passados e muito tenho que agradecer-te e também aos nossos familiares por tantas lições. Buscamos o caminho de volta, entretendo alguma conversação sobre experiências diversas. Celeremente alcançamos os campos onde eu havia chegado, horas antes, na companhia de Otelo. Sorrindo, o amigo das eras abraçou-me, fraternal. Quero que saibas que estarei contigo neste teu novo trabalho. Apesar de minha imensa desvalia, quero colocar-me à tua disposição. Otelo aproximou-se de nós dois, abraçando-nos paternalmente. Meus filhos, alcemos nossos pensamentos às alturas, buscando sintonizar com os sublimes mensageiros do Mestre Adorado, de maneira que possamos fortalecer nossos melhores ideais. Mas, acima de tudo, nos apressemos em agradecer às celestes potências por todas as concessões e oportunidades com as quais nos brindam a existência. Façamos juntos uma prece. E com o olhar fulgurante fixo no infinito, como a divisar regiões de excelsitude, Otelo levou a destra no peito, ditando esta simples prece, que marcou o término de nossas realizações nas belas terras da Irlanda. Senhor dos mundos, humildemente unimos nossas mentes em agradecimento à tua misericórdia. Ó perfeição, ó bondade infinita, prostramo-nos diante de vós, e rogamos a tua providência magnânima que nos inspire em nossos propósitos, de maneira que nada realizemos fora de tua vontade infinitamente justa. Abençoa toda a família terrestre, que caminha vacilante aos teus braços, inconsciente de tua solicitude e paciência perfeitas. Louvado seja o Pai amoroso de todas as criaturas. Louvado seja o arquiteto do universo sem fim. Louvado seja Jesus, que se entregou ao sacrifício pelo amor de todos nós, para que pudéssemos aprender o melhor caminho para alcançar-te, Deus de nossas vidas. Habita em nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Nós três, ali unidos em um abraço, chorávamos de comoção. Sem muito esforço, podíamos ouvir hinos provindos de regiões extraterrenas, como se a prece de Otelo houvesse encontrado ressonância em corações carinhosos, que respondiam em forma de cânticos suaves. A noite caíra calmamente, com seu manto salpicado de estrelas enfeitando o céu. No céu, a lua cheia estava mais bela que nunca. Observando os astros, senti imensa saudade do Cruzeiro do Sul, que, nesta época, torna-se plenamente visível nas primeiras horas de escuridão, nas terras brasileiras. Enliados por ideais superiores, nós três deixamos aqueles sítios que um dia habitamos, nos quais um dia experimentamos boas e más resoluções, lutamos, choramos e sofremos ao lado daqueles que nos são caros aos corações. Voltaríamos à pátria do Evangelho, esta terra rica de recursos materiais e espirituais, que nos acolheu com seus braços sublimes, oferecendo-nos o ensejo de progredir. E porque nos sentíamos todos filhos legítimos de seu solo afável e gentil, o fizemos sob o brilho de incontrolável alegria. Capítulo 8. Apontamentos finais.
As experiências que grafamos nestas linhas as compartilhamos com os irmãos tão somente com o intuito de alertar aos corações que amamos sobre o encadeamento de todas as nossas atitudes ao longo de nossa existência. Temos, a grande maioria de nós, reciclado os mesmos desatinos de eras passadas, em um ciclo vicioso de dores totalmente desnecessário ao nosso aprendizado. E tudo tão somente porque ainda não nos damos conta de que somos os eternos construtores de nossos destinos. Mesmo tendo à nossa disposição os conhecimentos aclaradores da doutrina espírita, teimamos em caminhar quais inconscientes das realidades espirituais. Confabulamos com Deus, alegando sermos ainda cegos, quando, na verdade, nós mesmos mantemos os próprios olhos fechados diante da realidade. Preferimos continuar nas fortalezas de ilusão que erigimos em torno de nossos passos, modificando as verdades eternas ao sabor de nossas dificuldades íntimas, de maneira a suprir o vazio que nos avassala o interior. Na verdade, não compreendemos que tal vazio se deve unicamente pelo distanciamento voluntário de cada um de nós do amor verdadeiro. Mas este sentimento que sustenta toda a criação de Deus e no qual estamos irremediavelmente imersos é o que nos torna a imagem e semelhança de nosso Pai Celestial. Mas até que desenvolvamos em nós os potenciais latentes da alma, a maior das virtudes está encoberta pela materialidade de que necessitamos nos revestir ao longo de nossa evolução, desde os reinos inferiores. Constitui-se o nosso máximo ideal nossa própria libertação, de maneira que consigamos nos sentir parte deste contexto perfeito, descobrindo nossa ligação com toda a criação de Deus. Para isso, necessitamos educar o amor que habita em nós, mas encontra-se ainda não manifesto, reprimido por nosso desconhecimento de sua força, adormecido por nossa invigilância. O que será, afinal, o amor? Ao longo dos séculos, os materialistas o negaram sistematicamente, os cientistas o definiram como uma conjugação especial de hormônios, os pessimistas imputaram a ele a raiz de todos os crimes e todas as tragédias humanas, os românticos o idealizaram, os filósofos o confundiram, os sofredores o desejaram, os felizes o esqueceram, os ateus o subestimaram, os religiosos o delimitaram. E, ainda hoje, depois de todas as experimentações válidas e desnecessárias, equilibradas e desequilibradas, o homem ainda não o pode definir de uma maneira satisfatória. Ainda hoje, depois de galgarmos, vagarosamente, os reinos da evolução planetária, amando no magnetismo mineral, amando na sensibilidade vegetal, amando no instinto animal, amando no raciocínio humano, ainda não aprendemos a sentir de maneira plena, temerosos dessa força que adivinhamos ser imensa, muito maior do que qualquer outra potencialidade que possuímos. Desconhecemos o amor, por isso o tememos tanto. Temendo o amor, prosseguimos disfarçando suas manifestações e encobrindo seus sinais, enganando nossos sentidos com teorias complexas e vazias, com tratados frágeis e destinados ao fracasso. Gastamos largo tempo criando conceituações e jogos de palavras que confundem e entorpecem. Movimentamo-nos entre quimeras e nos alimentamos de devaneios, chorando e sofrendo ante a quebra das ilusões na forja do tempo. No entanto, essa força vive em nós e nos impulsiona, sem que nenhum embargo lhe possamos opor. É ela que nos sustenta e nos consola, ainda que teimemos em descrer. E é esta força que nos atrai uns aos outros, nos misteriosos enlaces dos destinos, na beleza enigmática das afinidades. E é essa mesma força que ainda renegamos e contra a qual nos rebelamos que nos levará de volta aos braços amoráveis de Deus, donde de um hausto sublime saímos um dia, nos pródromos de nossa criação. E o Pai nos tem sustentado por esta mesma força, de maneira que, após etapas evolutivas sucessivas, nos tornemos simples e sábios, despertos para nossa realidade de filhos da perfeição e herdeiros do universo. Até lá, caminharemos com esta sede angustiante e atordoante, buscando em todos os lugares aquilo que já se encontra em nosso poder, e que não percebemos porque nossas fragilidades nos impedem de olhar verdadeiramente para dentro de nós mesmos. Mas Jesus afirmou que possuía a água viva. Ensinou-nos que, quando conhecermos o dom de Deus, essa água viva nos será ofertada e jamais sentiremos sede novamente, pois em nós jorrará uma fonte que saltará para a vida eterna. E porque cremos nisso, rogaremos a Jesus que nos ampare em nossa trajetória evolutiva para que conheçamos o dom de Deus em nós e o desenvolvamos.
Ansiosos, buscamos seguir o Mestre, ainda que tenhamos os passos indecisos e hesitantes, ainda que estejamos confusos e temerosos, ainda que não compreendamos verdadeiramente o sentido de seu Evangelho em nossos corações. Mas nós o buscamos, sabedores que somos de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que o Evangelho, bem compreendido e bem vivido, será essa fonte que nos aplacará para sempre a sede do amor verdadeiro. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.